Então, pessoal, beleza? Tudo tranquilo aí com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Daniel, sou professor de matemática e de raciocínio lógico. Para quem é novo aqui no canal, já peço que, se gostarem do vídeo, deixem um like aí e também se inscrevam no canal para que vocês estejam sempre recebendo aí essas dicas e videoaulas que eu sempre gravo aqui, tá legal? Bom, hoje nós vamos conversar um pouco sobre matemática financeira, tá? Eu vou falar um pouco hoje de um assunto que sempre é cobrado nos editais aí, tá certo? Onde a matemática financeira é a disciplina certa. Nós vamos conversar um pouco aqui hoje sobre a taxa interna de retorno, o TIR, tá certo? Como é que esse TIR funciona, como é que essa taxa interna de retorno funciona e o que isso quer dizer, tá legal? Olha só aí, olha na tela aí, vamos conversar um pouco, veja só. Bom, aqui eu separei, pessoal, olha só, a fórmula da taxa interna de retorno para vocês, tá legal? Percebam aí que essa formulazinha ela é meio estranha, né? Ela é meio esquisita, mas a gente vai conversar um pouco sobre ela e vocês vão perceber que não é nenhum bicho de sete cabeças assim não, que dá sim pra gente fazer, pra gente entender como é que funciona, tá? Olha só, deixa eu colocar uma cor aqui legal. Bom, essa fórmula, pessoal, é a fórmula que vocês vão encontrar nos livros, tá? Na maioria dos livros, ou na internet, quando vocês pesquisarem aí por taxa interna de retorno, vocês vão encontrar a fórmula nesse formato, onde esse VPL é o valor presente líquido. O que quer dizer esse valor presente líquido? É o meu capital, tá? O meu capital inicial, tá? Capital inicial, onde eu vou investir, tá bom? E aí o FC é o fluxo de caixa. Esse Ezinho aqui é um Ezão, na verdade, né, maiúsculo. Ele significa o somatório do tempo no instante zero até o último instante, tá bom? Onde essa fórmula aqui, pessoal, ela já é conhecida para quem já está aí estudando a matemática financeira. Ela é assim, ó, 1 mais i elevado a t, lá do juro composto. Só que esse i eu tirei e coloquei TIR, porque aqui esse i vai representar a taxa interna de retorno, tá legal? Por isso eu tirei o i e coloquei ali esse TIR, tá bom? Então, vamos aqui entender uma coisa. Essa fórmula, ela também pode ser colocada de forma diferente. Porque essa fórmula aqui, ela está para o instante zero, tá? Eu posso colocar em outros instantes? Posso. Mas olha aqui para mim rapidinho. A taxa interna de retorno, pessoal, o que essa taxa interna de retorno faz? Ela é uma taxa que faz zerar o seu valor invertido, tá? Com o teu fluxo de caixa, com o dinheiro que você tem em caixa, tá? Você zera, ou seja, eu quero, só um exemplo, eu quero abrir uma empresa agora, eu tenho 100 mil para investir numa empresa, mas eu quero tirar, por exemplo, 70 mil no primeiro mês e no primeiro ano, só um exemplo, vou tirar 70 mil no primeiro semestre e quero tirar 60 mil no segundo semestre. Olha só, eu tinha 100 mil, investi 100 mil, mas eu quero tirar 70 mil no primeiro semestre e 60 mil no segundo semestre, que somando as minhas retiradas vai dar 130 mil. Se eu investi 100, quero retirar 130, né? Então, qual deve ser a taxa que vai gerar esse retorno para mim de 30 mil? Tá? Qual é a taxa que vai gerar esse retorno? Qual é a taxa que vai fazer lá no último semestre ou no segundo semestre zerar o meu capital que eu investi com o que eu tenho em caixa? Isso é a nossa taxa interna de retorno, tá bom? Então eu separei aqui uma questãozinha para que a gente possa identificar melhor e na prática como é que isso funciona, como é que essas questões são cobradas e como é que você vai fazer, tá, para responder e matar uma questãozinha como essa. Tá legal? Vamos lá, olha só. Olha só aí, ó. Essa questão aí da CES-Granrio, da Caixa Econômica Federal, para técnico bancário, a questão diz assim: a tabela abaixo apresenta o fluxo de caixa de um certo projeto. Ele me dá aí o período em anos e o valor em milhares de reais. Perceba que aí eu tenho aqui o primeiro período, 0, né? Depois tem 1 e depois tem 2. Então perceba uma coisa. Esse primeiro aqui, ó, o 50, professor, esse 50 ele está negativo. É só para indicar, pessoal, que é um investimento, tá bom? Isso aqui é só para indicar que é um investimento, que eu estou investindo, ou seja, está saindo do meu bolso 50 mil nesse momento
nesse primeiro momento. Aí o que essa questão está me dizendo? Ela está me dizendo que no primeiro momento, ou seja, no primeiro ano eu quero tirar 35 mil e no segundo ano eu quero tirar 22 mil. Ou seja, somando aqui vai dar 57, ele vai ter um lucro de 7 mil reais, né? Milhares de reais. Vamos colocar mil, né? 50 mil, ele vai tirar 57 mil no final somando tudo. Qual é a taxa que vai fazer isso? A taxa interna de retorno anual vai ser qual? 10, 12, 15, 18 ou 20%. Tá certo? Então, perceba só. Ele quer fazer... O que essa taxa vai fazer? Vai fazer ele tirar esses 22 mil e aqui, quando ele tirar no segundo ano os 22 mil, ele vai ter 22 mil em caixa e vai tirar os 22 mil, vai zerar, ele vai poder fechar a empresa dele com esse lucro de 7 mil, sem nenhum prejuízo, sem deixar dinheiro em caixa, sem deixar dinheiro sobrando e nem faltando dentro da empresa. Tá beleza? Como é que isso vai funcionar? Gente, entenda só, olha só. É 50, 35 e 22, né? Nós devemos fazer o seguinte, ó, vou montar aqui um gráfico para que você entenda, ó, o que aquela fórmula quer dizer. Aqui, no instante zero, aqui é o instante zero, olha só. Aqui ele invertiu 50 mil, beleza. Aí no instante 1, bem aqui, ele quer tirar 35, né? E no instante 2, bem aqui, que é o segundo ano, ele quer tirar 22 mil. Não é isso que a questão diz? Olha só, é isso, tá bom? Então, qual é a taxa que vai fazer isso aqui acontecer? Essa questãozinha aqui, ela tá de quando eu coloco a minha fórmula no instante zero, o que isso quer dizer? O que essa fórmula quer dizer no instante zero, pessoal? Quer dizer o seguinte, ó, que você vai pegar esse valor de 35 mil e vai jogar para cá, para o instante zero. Vai pegar o valor de 22 mil e vai jogar para cá também para o instante zero. Só que quando você coloca essa fórmula no instante zero, tá certo? Que é essa fórmula aqui, perceba que tem uma divisão. E fazer conta de dividir dá muito trabalho, isso é muito chato, né? Isso vai me dar um trabalho aí danado para eu poder resolver essa questão, tá certo? Então como é que eu faço para mudar um instante, né? Para mudar o instante. Perceba que o VPL, o 50, né, no caso aqui, ele não tem nada multiplicando, por quê? Porque é o meu instante zero, então eu não preciso multiplicar nada. Quando eu mudo a minha data focal, isso é chamado de data focal. Quando eu coloco a data focal no zero, é porque eu vou trazer todos os outros valores para esse instante. Mas você pode mudar essa data focal, você pode colocar no 1, pode colocar no 2. Eu vou colocar no 2 porque é melhor, no instante 2. Tá? Aqui é o instante 1 e aqui é o instante 2. O instante 0. Ou seja, eu vou fazer agora todos esses valores irem no sentido contrário. No sentido contrário. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer esse meu valor de 50 mil ir lá para o instante 2, que é a minha data focal, e esses 35 lá para o instante 2, que também é a minha data focal. Como é que eu faço isso? Olha só, pela fórmula, a minha fórmula ela muda, ela fica agora assim, ó, VPL, né, vezes 1 mais I elevado ao tempo, igual, olha só, perceba como vai ser parecido, ó. VPL, né? A igual aqui, ó, o somatório, tá certo? Do meu instante zero até o último instante, tá bom? Onde eu vou pegar o meu fluxo de caixa e multiplicar pelo fator de acumulação, que é o tempo, tá bom? Aqui tá dividindo, ó, tá dividindo, e lá eu vou multiplicar quando eu coloco essa data focal aqui no último instante. Como é que isso vai funcionar? Olha só. Qual é o meu VPL? É o meu valor presente líquido, o valor que eu iniciei. Lembrando que só fica negativo só para você perceber que é um investimento, mas na hora de você colocar aqui no gráfico, você vai colocar de forma positiva, tá bom, pessoal? Então você vai colocar aqui, ó, 50, tá certo? Vezes 1 mais a taxa que eu quero saber elevado ao tempo. Que tempo é esse? Você não vai levar esse 50 lá para o instante 2, então ele vai andar quantos tempos? Ou seja, quantos anos? 2. Então aqui fica elevado ao quadrado. Tá bom? Vezes o fluxo de caixa agora. O fluxo de caixa é isso aqui, ó. Essa seta apontada para cima são as minhas retiradas, tá bom? É o meu fluxo de caixa. É quanto eu tenho em caixa, é quanto que eu posso retirar. Tá legal? Então eu tenho 35 mil aqui, o meu fluxo de caixa, o primeiro, 35 mil, vezes 1 mais a taxa, elevado a quanto? Elevado a 1, porque eu vou levar esse 35 para o próximo instante, que é o instante 2 aqui, onde tem o 22, tá certo? Mais, porque a fórmula é de somatório, o outro instante, que é o 22, tá certo? Olha só, fica aqui, ó. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Mais 22, né? Olha só.
mais 22, vezes a taxa também, só que agora, como ela é a data focal, o tempo aqui é zero, tá certo? Perceba que quando eu elevo isso aqui a zero, aqui fica 1 e fica apenas o 22, ou seja, o meu valor, ele fica apenas o meu valor quando a minha data focal é nele. É por isso que na fórmula, quando eu tenho aqui VPL, eu não tenho multiplicando nenhuma taxa, porque a minha data focal é ele, é o instante zero, tá certo? Então aí ficaria só 50, mas eu mudei a data focal. Quando a gente muda a data focal, aonde ela fica, lá fica elevado a zero, tá bom? Perceba que nós vamos ter aqui uma equação do segundo grau que vai me dar trabalho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar esse 1 mais i de x, só para melhorar a visualização da questão. 1 mais i eu estou chamando agora de x, tá bom? Como é que vai funcionar agora? Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, 50 vezes 1 mais i, quem é? X elevado ao quadrado. Igual a 35 vezes 1 mais i, quem é 1 mais i? X. Mais 22, né? Porque aqui fica elevado a zero, vai dar 1. Então aqui nós vamos ter, ó, 50 x ao quadrado menos 35 x, né, menos 22. Aí você vai lembrar da fórmula de Bhaskara, né? Você vai encontrar lá as raízes dessa equação, menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b2, menos 4ac, tá certo? Fazendo as continhas aqui vai ficar assim, ó, menos b, né, menos b, mais ou menos, raiz quadrada, para quem não lembra, de b2 menos 4ac, não é isso? Sobre 2A, certo? É a minha fórmula lá, quem lembra, de Bhaskara, né? Nosso querido Bhaskara. Tá bom. Então, trazendo para cá, nós vamos ter o seguinte, eu vou fazer um resumo aqui. Menos B vai ficar o menos da fórmula com menos do 35, vai ficar 35 de forma positiva. Mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado, que é 35 ao quadrado, pessoal. 35 ao quadrado vai dar 1.225, beleza? Menos 4... A, que é 50, vezes C, que é menos 22. Tá bom? Sobre 2A. 2 vezes A, que é 50. Aqui nós vamos ter 35, mais ou menos, a raiz quadrada de dentro do parênteses, pessoal. Essa continha dentro do parênteses vai dar 5.625. Tá certo? Sobre 60. Sobre 100, perdão. 50 vezes 2. A raiz quadrada de 5.625, faça aí, é 75. 75 sobre 100, beleza. Então aqui nós vamos ter, olha só, a minha raiz, né, x', 35 mais 75 sobre 100, né, faltou um zero aqui, sobre 100. Beleza. Então isso aqui vai dar, ó, 110 dividido por 100, isso aqui vai dar 1,1. Tá legal? 1,1. Minha resposta. Só e a outra vai dar negativa. Então, nesse caso, como a minha taxa ela não pode ser negativa, eu fico apenas com a positiva. Então, o x, preste atenção que quem deu 1,1 foi o x. Tá? Deixa eu mudar aqui a cor, voltar. O x, então esse x aqui, ó, deu 1,1. Então, nós vamos ter o que aqui? Ó, 1 mais i igual a x. Quem é x? 1,1. Tá bom? Então, aqui nós vamos ter o que? I igual a 1,1 menos 1 vai dar 0,1. Ou seja 1,1, né, pessoal? Quando você transforma isso aqui em porcentagem, você vai ter uma taxa multiplicando aí por 100. Você vai ter uma taxa, de 10%. Né? Você vai ter uma taxa aí de 10%. Beleza? Então a minha taxa aí, ó, a taxa interna de retorno, ela é de 10%. Tá? E aí você vem aqui, ó, 10%, letra A, né? Você marca aí, letra A, 10%. Existe uma outra forma, talvez seja mais tranquila de você fazer. Você faz assim, ó, presta atenção. Você faz pelo método da garimpagem. Eu costumo chamar esse método assim, método da garimpagem. Né? Bem aqui é 50, que ele invertiu. Bem aqui é 35. Bem aqui é 22. Você faz pelo método da garimpagem. Ó. Nós já testamos aqui, né? Eu já sei que vai dar 10. Eu vou pegar o 10 porque eu já fiz a continha. Mas vamos pegar aqui as alternativas. A primeira, letra A, que é 10%. Ó, você faz assim, ó. Você pega o 50 aqui,
e coloca 10% em cima. 50 mais 10%, pessoal, vai dar quanto? Vai dar 10% de 50 é 55, né? Então aqui vai dar 55, certo? Essas setas para baixo, elas são o teu investimento. Aqui representa o teu investimento. A seta para cima é o que você vai retirar. É o que você vai retirar, tá bom? Então, o teu próximo gráfico, observe como é que vai ficar, ó. Se você tem 55 investido e vai tirar, o teu fluxo de caixa é 35, você vai tirar 35 mil, né? Então, o teu próximo gráfico ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar assim, ó. 55 menos 35 dá quanto? Aqui é 50, né? 55 menos 35 dá 20, né, pessoal? Então, bem aqui vai ficar 20, ó. Beleza? 20. Agora, você está testando uma taxa de 10%. Taxa de 10%. 10% de 20 é quanto? É R$2, né? Então acrescenta R$2 em cima de 20, vai para quanto? Ó, bem aqui fica quanto? 22. Perceba que aqui, ó, bateu o teu investimento com o teu fluxo de caixa, bateu. Deu 22 aqui para baixo e 22 para cima, né? Ou seja, você vai ter um investimento de 22 e dentro do caixa você vai ter 22 mil. Então quando você tirar aqui, ó, 22 menos 22 vai dar zero, vai zerar, né? Então aqui, ó, zerou. Quando você zerou aí, isso significa dizer que a taxa é a que você usou, tá certo? De 10%. Ah, se você tivesse utilizado, por exemplo, vamos lá, você utilizou aqui uma taxa de 15%. Quando você utilizar uma taxa de 15%, esse valor de baixo aqui, ó, que está em preto, ele vai ser maior do que 22. Então você entende que você vai precisar diminuir a taxa, tá certo? Para 12, para 10, tá legal? Então, é assim que nós vamos fazer para resolver essas questões, pessoal. Olha para mim aqui. Dessa forma, esse segundo método que eu acabei de explicar é um método muito utilizado nessa parte de taxa interna de retorno, porque no dia da sua prova você não vai ter uma calculadora científica, vai ficar muito ruim de você fazer cálculo na mão, porque a matemática financeira envolve muita continha, tá certo? Então, é interessante que você utilize esse método da garimpagem, pegue as alternativas. Se você for um pouco esperto, você vai fazer isso no máximo 2 vezes, porque você vai perceber, você pegou uma taxa e que lá no resultado, na última linha lá, não chegou lá naquele 22, não chegou naquele último número para você zerar, não chegou, ficou menor, então significa dizer que você precisa aumentar a taxa que você utilizou. Se você utilizar uma taxa e essa taxa, o resultado dela lá na última linha for maior do que o resultado que está lá no teu fluxo de caixa, significa dizer que você precisa diminuir. Tá certo? Então, como dica, na maioria das vezes, essas questões de taxa interna de retorno, quando se pede a taxa, na maioria das vezes, a taxa é 10%. Não é uma regra, tá bom, pessoal? Isso é por estatística. Essas questões mostram estatisticamente que nessas questões de taxa interna de retorno, a maioria das vezes a resposta é 10%. Então comece logo testando 10%. Se não for, você vai observando aquilo que pode acontecer dentro da sua questão. Beleza? Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, volta o vídeo, assiste novamente. Dá um like aí, curte aí o nosso vídeo, compartilha aí com as pessoas que você conhece, que está estudando para concurso, que vai fazer concurso da área bancária, concurso que vai ter matemática financeira. Logo depois eu coloco aqui uma aula mais completa de taxa interna de retorno. Aqui eu só trouxe uma questão para a gente observar que não é esse bicho todo de 7 cabeças quando a gente olha no edital. Taxa interna de retorno, a gente já cria aquele medo, aquele pânico, mas calma, dá para fazer. E o que você está com dúvida, coloca nos comentários aí, que sempre que eu puder, estarei aqui ajudando a todos vocês. Beleza? Espero que tenham gostado. Dá um like, curte, se inscreve aí no canal e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Que Deus abençoe.